Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial do NutriLife Software de Nutrição. Nesse vídeo, nós vamos mostrar uma novidade do NutriLife, que é o gerenciamento financeiro feito pela agenda do programa. A agenda fica na parte inferior do software, aqui nos módulos funcionais. Quando nós entramos na agenda, tem a aba de agenda, que é o local onde nós vamos adicionar os pacientes. Também tem a aba de agendamento e configurações, onde nós vamos colocar o nome do paciente, o dia e o horário que ele deseja marcar a consulta, se é a primeira consulta, retorno ou outros, e colocar o status, deste paciente. E por fim, como eu disse, o software ele vai montar uma estatística dos atendimentos, onde nós teremos um faturamento, qual o total de consultas no mês, qual mês e gerar os relatórios desses atendimentos. Antes de iniciarmos aqui o cadastro dos pacientes na agenda, eu vou mostrar a importância de cadastrar os convênios aos pacientes que nós fazemos atendimento, pois desta forma nós teremos um controle também dos valores que vamos receber ao final do mês de cada convênio que nós trabalhamos. Onde que eu faço o cadastro desses convênios? Aqui no módulo paciente, quando nós fazemos o cadastro de um paciente, ele tem o campo do convênio. Como que eu vou adicionar o convênio do paciente? Aqui nós temos a aba Gerenciamento de Convênios. No caso, eu já tenho alguns convênios cadastrados e os valores fixos que eu recebo desses convênios a cada consulta. Então, eu coloquei um convênio, o valor que eu recebo, o valor particular da consulta e um outro convênio. Para adicionar um convênio, é muito simples. Nós vamos clicar no botão N de novo, colocar o nome do convênio. E se por acaso já tivermos um valor fixo do que é recebido ao final do mês desse convênio a cada consulta, podemos também colocar o valor aqui. Ao terminar o cadastro do convênio, eu clico no botão G gravar. Então, o convênio foi cadastrado com sucesso. Nesta aba de gerenciamento de convênios, eu posso cadastrar quantos convênios eu quiser. Feito o cadastro desses pacientes, como que eu vou adicionar esse convênio ao meu paciente? Então, eu venho aqui nos dados pessoais. No caso aqui, o fulano de tal, ele já tem um convênio que é o particular. Então, sempre que eu fizer o agendamento do fulano de tal, ele vai mostrar que o convênio é particular e automaticamente na agenda ele já vai mostrar o valor da consulta que o fulano de tal deve fazer o pagamento. Vamos supor que eu tenho um paciente que eu não vinculei um convênio a ele. Então, eu busco esse paciente, entro no módulo paciente, aqui estão os dados deste meu paciente. Então, ele não tem nenhum convênio vinculado. Como que eu vou vincular o convênio para ele? Clico aqui, seleciono o convênio. Ao terminar, eu clico no botão A, alterar. Então, assim que eu adicionei o convênio ao meu paciente, que esta é uma parte importante, nós vamos agora para o módulo Agenda, onde nós vamos mostrar como é feito todo esse gerenciamento. O módulo Agenda fica, então, na parte inferior do programa. Então, eu clico aqui e vou iniciar o cadastro dos agendamentos. Observe que aqui, neste mês, nós já tivemos algumas consultas de pacientes que já foram atendidos. Como que eu sei que meu paciente foi atendido? Então, o status mostra que o atendido e o paciente está com a cor verde. Então, esses 3 pacientes já foram atendidos e eles já aparecem aqui na estatística dos atendimentos. Os pacientes que aparecem aqui na estatística dos atendimentos são os pacientes que foram apenas atendidos, que estão com o status atendidos. Por exemplo, se eu mostrar aqui na agenda que no dia 10 eu tenho atendimento, eles não estão com status de atendidos, eles não estão com a cor verde. Ou seja, esses atendimentos aqui ainda não vão aparecer nesta estatística, nesta lista. Eles só aparecem os pacientes que estão com status atendidos. Tanto que se eu mostrar aqui no relatório, ele me mostra os dias, os horários, quais os atendimentos que já foram atendidos nesse mês e também o convênio de cada um.
Por que a importância do convênio na hora do cadastro? Porque eu posso fazer um relatório do convênio para verificar o que eu vou receber por mês. Então, se eu colocar aqui, ó, o PAN Saúde, quando eu clico em confirmar, ele me mostra quais os pacientes que têm este convênio e o faturamento do mês que eu devo receber deste convênio. Como que eu inicio o cadastro de um paciente? Então, por exemplo, eu tenho um paciente que ele gostaria de agendar uma consulta aqui para o dia 13, às 14 horas. Clico no horário. Já coloquei o dia, o horário e clico então no novo agendamento. Quando eu clico no novo agendamento, ele já me mostra que está selecionado o dia 13 às 14 horas. Eu clico então em buscar, para buscar o paciente, e então eu vou adicionar aqui o paciente que vem na consulta. Coloquei o nome do meu paciente, ele já mostra o convênio que eu acabei de adicionar ao paciente. E automaticamente ele mostra qual o valor recebido deste convênio. Então, eu vou colocar aqui que é um retorno e clico em gravar. O agendamento foi efetuado com sucesso. Quando eu retorno aqui para a agenda, eu verifico então que no dia 13, às 14 horas, eu tenho o paciente confirmado. Ele só vai aparecer aqui na minha estatísticas de atendimento quando eu colocar que o paciente for atendido. Então, quando o meu paciente for atendido, eu venho aqui e mudo o status dele para atendido. Então, verifiquem que já até mudou a cor. E quando eu volto na estatística dos atendimentos, o meu paciente apareceu aqui, para eu mostrar o relatório dos atendimentos do mês e também o valor da consulta, ele já é faturado aqui no total do mês. Dúvidas também para excluir um paciente. Então, o paciente entrou em contato e informou que não vai fazer a consulta aqui no dia 11. Eu clico no paciente e clico, então, em excluir agendamento. Já foi excluído com sucesso. Dúvidas para mudar o status do paciente. Eu clico no nome do meu paciente e aí eu posso colocar se ele está em espera, em consulta. Estes dois são válidos para quando o nutricionista tem o software instalado em 2 computadores no mesmo local e configurado na mesma rede. Por exemplo, em uma clínica, onde os Nutrilifes estão se comunicando na mesma rede de internet, a secretária ela tem o acesso apenas ao cadastro dos pacientes e à agenda. Então, ela pode comunicar ao nutricionista que o paciente já está em espera ou colocar se o paciente já está em consulta. Também eu posso colocar se o paciente desmarcou ou faltou à consulta. Ou eu posso simplesmente excluir este agendamento. Uma dúvida que pode surgir aqui no gerenciamento da agenda é como cadastrar um paciente que ainda não está cadastrado no Nutrilif e também como alterar o valor de uma consulta. Então, vamos supor que um paciente entrou em contato com a clínica e ele deseja fazer um agendamento de uma primeira consulta. Só que ele não tem o cadastro, nós não temos o nome do paciente, a data de nascimento, os dados necessários para um cadastro dele no software. É bem simples. Aqui eu clico em agendamento em configurações na agenda, clico no botão N de novo e vou colocar o nome do paciente. Ele não tem convênio vinculado, não vou colocar nenhum. Coloco apenas que é a primeira consulta. E aqui eu posso colocar o valor desta primeira consulta. Coloco aqui ao lado o dia e o horário que ele deseja marcar a consulta. E gravo. Então, eu fiz o agendamento de um paciente que não está cadastrado no software. Então, quando eu clicar aqui no dia 14, eu já tenho aqui o horário, né, o nome do paciente que está agendado. Uma outra dúvida também é como fazer a alteração do valor de um paciente que já está cadastrado aqui na agenda. Então, por exemplo, aqui no dia 4,
tiveram 3 pacientes que foram atendidos. E eu quero alterar o valor desta consulta. Eu clico 2 vezes no paciente. Então, clico aqui no valor e clico em informar valor do pagamento. E troco o valor. Clico em confirmar. Desta forma, o novo valor também será gerenciado aqui no faturamento total do mês. Então, nós mostramos aqui como é feito um novo agendamento. Na segunda aba, vocês verificaram onde eu posso mudar, se é retorno, se é primeira consulta. E, por fim, o programa ele já monta para o nutricionista, para o usuário, todo o faturamento do mês, como é feito o relatório do atendimento de todos os pacientes que já foram atendidos e também como eu posso montar um relatório por convênio dos pacientes que foram atendidos no particular e o faturamento de cada atendimento desse. Finalizamos aqui uma aula mostrando esta novidade do NutriLife. Caso tenha mais dúvidas, entre em contato com o nosso suporte online, que é feito pelo Skype, Facebook, chat online, que nós estaremos à sua inteira disposição. Aguarde que em breve teremos mais tutoriais para ajudá-lo a trabalhar com o NutriLife. NutriLife, quem compara, escolhe.